130 anos, um pouco mais de 130 anos, 132 anos, para ser mais exato, da nossa abolição, e ainda perdura na nossa sociedade, no mundo todo, né? Vamos ser só exclusivistas. O Brasil também não é um grande culpado, vilão, mas é culpado, sim, de todo esse descaso com os anos de escravidão que botaram o nosso país. 132 anos é de abolição. Mas o que foi a abolição? Onde isso começou? Por que aconteceu? E por que nós demoramos tanto a acabar com a escravidão no Brasil? Então a aula de hoje é falando um pouquinho, ou um montão, dessa fase ruim da nossa história. Tem bastante fase ruim na nossa história, mas compõe a nossa base estrutural. Então a aula de hoje é sobre escravidão no Brasil. Discovery, nominal bingo, Holmes 1 not required. Estes são os destaques da edição de hoje. Vamos dividir o tema de hoje em duas partes. Nós vamos falar da escravidão e depois a gente vai falar da abolição. Para a gente falar da escravidão no Brasil, antes de eu começar a falar de datas, números, é importante salientar que a escravidão no mundo ela é muito antiga. Desde o começo, dos primórdios da humanidade, o ser humano ele tem essa maldade. Eu falo que a maldade está enraizada no ser humano de escravizar os mais pobres, escravizar quem é mais fraco. O processo de escravidão ele acontece quando há necessidade de mão de obra para alguma coisa e o mais esperto, ou o mais forte, ou o mais inteligente acaba escravizando o mais fraco, né? Isso está enraizado essa maldade, e esse processo de escravidão humana ele acontece durante o nosso processo que a gente entende como civilização. A gente sempre escravizou, a gente falando como ser humano, a gente sempre escravizou o mais fraco, a gente sempre oprimiu outras tribos, outras raças para o nosso próprio bem, se eu posso chamar isso de bem. Mas o processo de escravidão, como a gente conhece hoje no mundo, né, nas nossas gerações, ela vai permear, infelizmente, o continente africano, por conta até das proximidades das navegações, por conta do processo histórico que aconteceu da expansão da Europa para o mundo, né? E a gente vai acabar desfigurando um continente inteiro, que é o continente africano, e escravizando os povos de lá. Muito antes das partilhas das terras africanas, muito antes de se tornarem colônias, já se capturavam pessoas, já se capturavam tribos inteiras. Uma coisa que eu gosto de falar, a gente nunca capturou escravo. Isso é importante, vocês alunos, falam assim, capturaram escravos. Não, seus loucos, ninguém capturou escravo. Capturaram pessoas, capturaram nações, destruíram nações, capturaram famílias. Ninguém capturou escravo. O escravo virou depois de ser capturado. Então, quando você for falar, porque capturar, eu fico bem chateado quando um aluno chega assim para mim e fala assim, nossa, por que capturavam escravos? Não, capturavam pessoas. Imagina você lá sentadinho, tomando teu chimarrão, tomando teu cafezinho na porta da tua vila, aí chega um bando de barbudo fedorento e leva a tua família embora. E para você nunca mais ver. Eram raríssimos os casos onde alguns escravos se encontravam com parentes aqui em terras brasileiras ou em terras de outros lugares. Você imagina, você ter toda a sua família, os parentes sendo desfigurados, separados, leiloados para terras distantes. Isso era o que acontecia na escravidão. Então, em 1444, né, em Portugal, eu acho que foi a primeira assim, registrada em Algárvia, né? Portugal já tinha um contingente de escravos negros bem grande e começam a se estruturar como escravistas mesmo, né? Então foi durante o período do Dom Henrique Infante, né?
ele faz essa partilha, começa essa partilha de escravos, daí para frente a escravidão ela começa a se tornar, como eu posso dizer, viável, né? Então em 44 Portugal assume essa partilha de escravos, o número são de 200 homens e mulheres, mas é um registro, né? Por certeza aconteceu muito mais coisa, mas essa foi registrada. No Brasil, a primeira nau, né? O primeiro navio negreiro lotado de homens cativos vai chegar em 1535 em Salvador, né? Então, olha que loucura, né? Se existe um registro que partilha em 1444 em Portugal, o primeiro navio negreiro chega em 1535. Então Portugal, ó, já estava escravizando há muito tempo e precisou uma autorização de Portugal para as colônias adquirirem mão de obra negra, né, mão de obra africana, porque os índios já estavam sendo escravizados, mas aquela velha cultura que o índio morria, porque matavam, né? Diziam que o índio não servia sim, cara. Só que o índio fugia, o índio estava na casa dele e eles matavam muito. Quando você pegava um nativo e botava para trabalhar, cara, o cara ganhava uma refeição por dia, quando essa refeição talvez não tivesse nem metade dos nutrientes que ele precisava, né? Precisava 2.000 calorias, sabe lá que são 2.000 calorias para um cara que trabalha 18 horas por dia. Então, o índio morria, o índio fugia, o índio foi massacrado. E vai chegar um determinado momento que ficou mais barato trazer os negros da África, dos escravos cativos da África, para o Brasil, já escravos, porque já tinham sido pegos, escravizados e estavam dentro dos navios negreiros, dentro dos açougues de vela que atravessavam o nosso oceano, que eram açougues de vela. Então, se tornou mais viável. Era complicado sair caçando índio no meio do mato para escravizar. Dava muito trabalho, custava. Tu imagina, tu não conseguia sair do Rio de Janeiro para São Paulo, você não conseguia sair de São Paulo para Curitiba, não, eram dias, eram meses, eram comitivas, e isso era custoso. Então, trazer os cativos negros, escravizados da África para o Brasil era mais viável, já que Portugal já tinha essa conta, já tinha essa expertise de escravizar para botar para trabalhar. Então os negros vêm para o Brasil e se tornam escravos aqui. Então em 1535 em Salvador chega o primeiro açougue de velas, né? o primeiro navio negreiro, né? Aí você imagina, né? Num navio negreiro uma média de 400 homens cativos estavam acorrentados nos porões sujos, maltrapilhos. Maltrapilhos não, né? Porque eles estavam nus, eles eram acorrentados, eram tiradas suas roupas para não. Era terrível, era um ambiente sujo, áspero, ruim. Né? Então 400 pessoas empilhadas, seres humanos empilhados, amontoados como se fossem caixas de fruta, e não se esperavam que todos sobrevivessem. 20% você perdia desses 400. Então chegavam na outra ponta e ali eles eram recebidos, provavelmente deviam receber algum tratamento lustroso, porque precisava vender essas pessoas como peças, dar uma enfeitada. É igual você vende carro, você não dá faz aquela gambiarra no carro assim, não te imagina. Tu chegava, pegava um cara lá, escravizava ele, separava ele da família, estava infeliz, botava o cara na nau, atravessava com ele o Atlântico, jogava no Brasil, e o cara tinha que vender aquele escravo. Então dava aquela enfeitada no escravo para vender. Uma puta sacanagem, né? Uma barbárie que fizeram com os povos africanos. E eles chegavam aqui no Brasil, chegavam bem debilitados, né? Então você tinha que vender essas pessoas. Olha que loucura. E eles chegavam aqui, não falavam a nossa língua, não estavam acostumados com o nosso alimento, e muito menos com a geografia, com o clima, com tudo que acontecia no Brasil. Tem uma coisa muito legal sobre os seres humanos, que é legal, pode ser um tema para uma próxima aula, mas é legal você, aluno, aprender que uma das formas de você escravizar um ser humano é tirando dele a sua língua, a sua identidade cultural, a sua geografia.
Se você tira esses 3, você automaticamente tira a liberdade dele, porque ele não sabe onde está, não sabe se comunicar com ninguém. E perdeu tudo que ele tinha culturalmente, tudo que ele aprendeu desde criança, tudo que ele aprendeu com seus ancestrais, está morto. Então ele é escravo, ele está ali, ele está à mercê do senhor, né? Ele está ali à mercê do chefe dele, do patrão dele, porque não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir. Por mais que ele tentasse fugir, você imagina, você na cidade, você mora ali na tua cidadezinha, acostumado com a tua cidade, na metrópole, seja lá onde você está morando agora, ou em Curitiba, ou em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Eu pego você que está acostumado a levantar, ter o café da manhã, ver tua televisão, ter tuas regras, tua casa, tua mãe, teu pai, e de repente eu te jogo no Alasca, branco, gelo, com uns pontinhos verdes espalhados pelas montanhas. Cara, tu vai sentar e chorar. Tu vai sentar e chorar. Por mais que você tenha visto o documentário da History Channel, que metade é marmelada, né, da National Geographic, aqueles caras correndo, fugindo de urso, que tudo, do lado tem uma pizzaria, a grande família do Alasca, tu vai sentar e chorar. Tu vai pedir ajuda. E tu vai ficar à mercê de quem tu pediu ajuda. E assim funcionou durante um tempo com os escravos. Até os escravos se rebelarem, se estruturarem, para começar a se rebelar e fugir e se organizar como sociedade de fuga, né, se eu posso dizer assim, porque eles se organizaram em quilombos, né, e foi muito importante. O mais importante, o mais notório foi Palmares, que foi grande, que vai trazer para a gente a história do zumbi, né, e que a gente vai falar daqui a pouco também, a importância do Zumbi do Palmares e das outras revoluções também, né, que aconteceram em todo o Brasil. É importante salientar isso, de como as pessoas tornaram escravos e ficaram à mercê dessas pessoas. Então os escravos chegavam no Brasil, enquanto eu estou falando, vão estar passando imagens aí, para vocês não ficarem olhando para minha cara feia o tempo todo e dizer que minha aula é um saco. Mas e quando esses homens, esses cativos que se tornaram escravos chegam no Brasil, depois de comercializados, eles vão se espalhar por todo o território das colônias portuguesas, né, que necessitavam de mão de obra para trabalhar nas lavouras, né? Então, você imagina, o cara saiu de lá, da família dele, escravizado, já tomou tanta surra dentro do navio negreiro, chegou no Brasil, vai ser vendido. Aí o cara manda um cara, não, esse grupo aqui, ele foi vendido lá para Diamantina, onde hoje é Diamantina. Esse grupo aqui foi vendido lá para onde é Ouro Preto, por exemplo, né? Vai lá trabalhar na mineração de ouro, de diamante, na bateia ou nas minas de cava, tirando ouro na picareta. Aí a gente pega aquele homem mal nutrido, triste, tá longe da terra dele, da vivência dele, do clima dele, e a gente leva o cara para uma região montanhosa, em Minas Gerais, e bota o cara dentro d'água para bater a diamante, bater a ouro, ou bota dentro de uma caverna quebrando pedra para achar o ouro. Um trabalho de 18 horas por dia, no frio do cacete que faz em Diamantina. Eu fiz faculdade em Diamantina também, e vou muito a Ouro Preto para escalar, as montanhas são incríveis. E a cidade histórica é fantástica, uma pena que foi construída com sangue, suor e lágrimas da escravidão, porque a cidade é muito bonita. E esses negros, esses homens, eles ficavam 18 horas, não é pouco, a gente passava 18 horas. Esses homens trabalhando o dia inteiro, sentindo frio. Diamantina no inverno é terrível. Você acha que eles paravam de trabalhar no inverno em Diamantina? Paravam de trabalhar no inverno em Ouro Preto? Com temperaturas beirando 3 graus, você dentro d'água, mal você tinha roupa. Você sabe quanto tempo durava um homem nessas minas? Você sabe quanto tempo durava um ser humano dentro d'água? 6 anos. Quando não 4, ou quando não morria nos primeiros meses de pneumonia, morria de fome, morria de N outras coisas. Uma vida por 6 anos. Quanto vale uma pedra? Eu vou deixar a dica legal, um filme bacana, já que a gente está falando de Diamante de Sangue, do Leonardo DiCaprio, é incrível, é muito legal, o filme é bacana, eu vi tem pouco tempo, revi tem pouco tempo o filme, na verdade, já vi esse umas 4, 5 vezes, é bem legal, e mostra bacana quanto vale o diamante no mercado, e quanto valem vidas, mas tu imagina, vamos voltar para as terras tupiniquins.
Eu gosto de falar terra tupiniquim porque eu acho que isso aqui é terra tupiniquim, estava cheio de índio, isso aqui pertence aos indígenas. Mas vamos lá. E esses homens duravam pouco. Aí você vê como a mercadoria ela era descartável, o negro era descartável, o ser humano descartável, abominável, né? Aí, o negro é fujão, é óbvio que o negro é fujão, tem que ser fujão, o cara está sendo massacrado, o cara está sendo escorraçado todo dia, ele tem que fugir para algum lugar, chega uma hora que ele não aguenta, ou então ele se matava. Quantos negros, quantos homens se mataram porque não aguentavam mais a carga de trabalho. Então, esse comércio, essa transação de gente para um lado, para as minas, para a lavoura, isso virou uma teia, uma rede, se a gente pode chamar assim de moderno, da escravidão. E cada vez mais lucrativo para quem traziam esses homens, né, cativos do continente africano. Você imagina, era uma fonte inesgotável de gente. Era um continente. Uma coisa que me incomoda muito quando uns boçais, os imbecis, principalmente, por isso que eu odeio televisão, desculpa, gente. Quando eu vejo um boçal falar assim, eu queria tanto conhecer a África. Que legal, mas qual país? A África. Pô, cara, olha, nós estamos em 2020. Tem gente que acha que a África é um país. Sabe? Até hoje acha que na África todo mundo anda de tanque e está pendurado em árvore. Porra, velho. Não dá. Então, vamos voltar para cá porque eu acabo sempre me perdendo um pouquinho. Mas vamos voltar para a Terra. E esses negros, né, essa rede que se criou de escravidão, que se espalhou por todas as terras onde havia a extração de algo, e essa fonte inesgotável de mão de obra no continente africano que vinham para cá, começou a jogar o preço da escravidão para baixo e cada vez mais o ser humano escravo, o negro escravo se tornou mais barato. Então, cada vez era tratado da pior forma possível. Da pior forma possível. Os castigos aumentavam porque eles não tinham medo de perder um escravo. No começo o escravo era caro, mas chegou um período que o escravo era barato pela quantidade de ouro, de quantidade de minerais preciosos que eram extraídos. Cada vez menos a mão de obra valia, então pouco se importava um ser humano, não é? Então a desvalorização do ser acabou acontecendo. Mas com o tempo as coisas foram mudando, né? Como tudo, o mundo vai ficando diferente. Os escravos começaram a olhar e perceber que eles já dominavam o ambiente. Já não era a primeira geração, já tinham nascidos brasileiros, já conheciam, já falavam muito bem a língua. Os anos se passam e a gente se adapta. E os escravos se adaptaram, e esses cativos que aqui estavam começaram a se adaptar. E quando você se adapta, quando você entende o ambiente que você vive, você se organiza. Muitos fugiam, não eram capturados, conseguiam trabalho em outros lugares e acabavam comprando a sua alforria. Muitos escondiam um pouco de ouro, um pouco de diamante e conseguiam de forma milagrosa comprar a sua alforria. Outros se aproximavam tanto dos seus patrões que acabavam assumindo cargos importantes e juntando um pouquinho de dinheiro para conseguir sua alforria, mas milagrosamente. A grande maioria fugia, morria. Quem fugiu e não voltou conseguiu se organizar. E dessas fugas, dessas organizações, vão nascer os quilombos, vão nascer lugares onde os negros, os escravos cativos vão se organizar, e muitas vezes com os índios também, as pessoas esquecem, porque os negros também aprenderam com os índios, né? Se organizavam, e às vezes trocavam informação, porque as pessoas acham que não tinha nem mais índio, agora só tem branco e preto. Não, estava lotado de índio ainda. Então os escravos, os cativos, os fugidos começaram a se organizar em quilombos, começaram a aprender com as nações que ali já viviam, que eram os indígenas, e vão começar a dar trabalho para o homem branco. Dar trabalho por quê? Porque os caras fugiam e começaram a se organizar. E eles se organizavam ao ponto de salvar alguns, de fazer resgates. Você imagina, os caras no meio ninja, né? Os caras saíam, atravessavam montanhas, matas, iam lá e conseguiam resgatar alguns dos seus, e começaram a se organizar, no ponto de incomodar
mas tanto, né? A sociedade urbana, a sociedade real, então, incomodou tanto que falou assim, ó, cara, vamos lá e vamos acabar com esses caras aí, porque de montar um exército para acabar com os quilombos, para acabar com Palmares, no próximo episódio, na próxima aula a gente vai falar bastante dos Palmares. Mas para finalizar, para fazer esse desfecho sobre a nossa introdução, acho que a aula hoje é mais uma introdução ao que foi, ao que é a escravidão. Eu acho legal focar nisso, para depois a gente partir para a parte do quilombo, 2 quilombos, que não foi um quilombo, foram vários quilombos, e depois para a parte da abolição. Então, eu já falei isso aqui, um monte de coisa, tem um monte de texto aqui, mas eu acho que eu já falei pra caramba, falei mais até do que eu devia. É importante salientar que a gente está acostumado a ver nas gravuras, nas imagens que a gente acaba achando na internet, sempre a figura do escravo forte, do escravo musculoso, e a gente pouco vê imagem de mulheres e crianças escravas. Era uma barbárie, porque se capturavam crianças e mulheres também. E o escravo era bem debilitado. Quando chegava na outra ponta, já até ele ganhar um pouco mais de tratamento, né? Se eu posso assim dizer, porque eles tratavam os seres humanos pior ou igual a bicho. E bicho era homem branco. As mulheres eram usadas de N formas diferentes, tá? Eram tanto usadas, abusadas sexualmente, como eram também usadas para o trabalho de campo, forçado, para o trabalho na casa grande. E as crianças também eram usadas para diversão olha, você imagina se hoje, com todo o policiamento que a gente tem, com todas as leis que regem o nosso país, a gente tem problema de abuso sexual, pedofilia, crimes hediondos. Você imagina num território sem lei, onde o senhor de engenho fazia o que queria, o que bem entendesse com qualquer um, o que essas pessoas não passaram. Então, é poético demais, é lúdico demais achar que só a chibata cantava. Não. Barbáries aconteciam. O que essas pessoas sofreram em prol do florescer da nossa nação. Quando eu digo, como eu disse no vídeo anterior, que a gente deve muito a esses povos e é irreparável o que a gente fez, é muito mais além do que as minhas próprias palavras. Eu fico por aqui com essa introdução da escravidão no Brasil. Vou falar bem mais, mas para essa aula não ficar gigantesca, eu paro por aqui. Eu espero que tenha ajudado, pelo menos, montar um cenário na sua cabecinha para entender que nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente lê superficialmente é só aquilo. Foi bem pior, bem pior. Se você puder pedir pro seu papai, ou se você já tiver idade, se você já for um marmanjo barbudo, pega um ônibus na rodoviária e vá a Ouro Preto, vá a Diamantina, mas vai com essas informações, vai lá com essas informações, com essas ideias que eu estou botando na tua cabeça e olha para essas cidades históricas, olhando para cada tijolinho daquele que você olhar, saber que alguém morreu para aquilo existir. Você pensa que para cada pipitinho de ouro que você vê lá no Museu do Diamante, no Museu do Ouro, cada cristalzinho daquele que você vai ver lá em Diamantina, em Ouro Preto, né? O Museu do Diamante fala de ouro, mas tudo bem, é porque é contraditório, porque tem no Museu de Minerais, você vai lembrar lembra do que eu estou falando agora, que cada pedrinha daquela, que cada construção daquela tem uma vida. Eu fico por aqui, obrigado por estar me assistindo, obrigado por estar me deixando ser seu professor hoje. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. E eu devo gravar amanhã ou depois de amanhã, não sei. Mas ele vai estar na sequência aqui, então não importa. Então, obrigado pela aula de hoje e